Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre superfícies esféricas? Vamos lá. Então, primeira coisa, enunciado, certo? O enunciado diz o seguinte pra gente. Obtenha as equações gerais das superfícies esféricas com centro 1, 0, 1, que tangenciam interiormente a superfície esférica, que tem essa expressão aqui muito bem colocada, beleza? A gente precisa primeiro entender o que ele está pedindo aí nesse exercício, certo? Então eu fiz um desenho aqui para ajudar a gente, beleza? Dá uma olhada aqui. O que ele quer são duas superfícies esféricas que vão se tangenciar interiormente, ou seja, na parte de dentro, ok? Então assim, o que a gente precisa pensar aqui, né? A gente vai entrar dentro do passo 1 para conseguir entender melhor o que ele está querendo nesse caso, beleza? Porque se a gente olhar aqui direitinho, a gente tem aqui, né, um rosinho 1, que nada mais é do que o raio que eu tenho na minha circunferência menor, tá ok? E tenho um rosinho 2, que é o raio que eu tenho na minha circunferência maior, beleza? Agora, o que significa ela ser tangente interiormente, né? Então assim, eu coloquei aqui duas condições que vão ser muito importantes para a gente. Percebe o seguinte, se a distância que eu tenho entre esses dois centros ela for igual à soma dos dois raios, isso significa que as nossas circunferências elas vão estar assim, né? Ou seja, elas vão ser tangentes exteriormente, tá ok? Agora, se a distância entre os dois centros for eu pegar o meu raio maior, que é esse tamanho aqui, né? E subtrair do raio menor, que é esse tamanho menor aqui, eu posso dizer necessariamente que elas são tangentes interiores, tá ok? Então, a gente já conseguiu assim entender qual o maior problema que a gente tem, que é justamente definir o que é ser tangente interior. Beleza. Agora, vamos pensar no seguinte, né? Para o nosso passo 2. A gente já tem algumas coisas importantes. A gente já tem o centro da nossa circunferência menor. Ele já deu isso no nosso enunciado. Então, a gente precisa agora encontrar o centro da nossa segunda circunferência, o raio dessa circunferência, que a gente também não sabe, e precisamos necessariamente também da distância entre esses dois centros que estão colocados. Por quê? O que a gente precisa, na verdade, o que a gente quer, né, no enunciado, é encontrar qual vai ser a equação para aquela superfície esférica, né, da nossa circunferência menor. Então, se a gente encontrar qual o valor do raio da circunferência maior, qual a distância entre os dois centros, a gente consegue necessariamente encontrar qual vai ser o raio da nossa circunferência menor. E com o raio e com o centro, que ele já deu no enunciado, a gente consegue montar a nossa equação da nossa superfície esférica. Muito bem. Então, o que a gente precisa, então, primeiro, para a gente encontrar qual é o raio e qual é o centro da nossa circunferência maior? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é completar quadrados. A nossa equação, do jeito que ela está aqui colocada, fica muito complicado, extremamente complicado da gente entender o que está acontecendo. Então, completando quadrados, a gente chega nisso daqui, ó. Só para a gente entender, né, o que a gente está fazendo aqui. Opa, quase que eu dei spoiler para você. O que a gente está fazendo? Finge que não viu, viu? O que a gente está fazendo aqui, ó? Eu completei o quadrado aqui, do x menos 1, beleza? Só que eu adicionei um 1 que não tinha aqui na expressão de cima. Então, eu preciso adicionar esse 1 do outro lado. E, para essa outra aqui, eu adicionei um quarto que não tinha na expressão inicial. Então, eu preciso colocar esse 1 quarto também do lado de lá, da nossa igualdade. Depois da gente completar esses quadrados e tudo mais, a gente chega nessa expressão final aqui, que é a nossa equação reduzida para, necessariamente, a nossa superfície esférica.
E o nosso centro ele vai ser, né, o ponto 1, meio e 0. E o nosso raio vai ser a raiz quadrada desse número que você tem aqui, né, que é o 45 sobre 4. A raiz quadrada desse número dá 3 raiz de 5 sobre 2. Show? Beleza? Então agora que a gente já sabe os dois centros já estão aqui pra gente, a gente já consegue pensar muito melhor sobre a distância entre esses dois centros. O que vai ser a distância entre esses dois centros? Se a gente pegar aqui, né? Se a gente pegar e pensar, né, no centro 1 e no centro 2, a gente vai ter que a distância deles vai ser a subtração entre esses dois caras, certo? Elevado ao quadrado e colocando tudo isso na raiz. Efetuando isso daqui, a distância entre o centro 1 e o centro 2 vai ser a raiz de 5 sobre 2. Beleza. Então a gente agora já encontrou tudo o que a gente queria, que era o centro da nossa circunferência maior. Já encontramos qual é o raio dessa nossa circunferência maior e encontramos a distância entre esses dois centros. Beleza? Então agora a gente já está apto para encontrar o raio da nossa circunferência menor. Como é que a gente vai fazer isso? Percebe que a nossa expressão que a gente está usando o tempo todo é essa expressão aqui, né? Então, pensando nessa expressão aqui, o que a gente vai ter? Que o raiz de 5 sobre 2, que é a distância do centro 1 até o centro 2, ele vai ser igual ao módulo, a diferença do módulo, o módulo da diferença, desculpa, entre o raio 2 menos o raio 1. Agora percebe o seguinte, vamos raciocinar um pouquinho e tentar entender o que está acontecendo aqui. Por que a gente está colocando isso daí em módulo? Porque o módulo ele tem muito a ver com a distância. Então assim, quando a gente pensa em distância, tanto faz vamos supor, se eu vou do ponto 1 para o ponto 2, a minha distância vai ser a mesma se eu fizer, né? Vamos supor, se eu sair do 1 para o 2, a minha distância vai ser a mesma que eu sair do 2 para o 1. Ou seja, se eu fizer 1 menos 2 e 2 menos 1, a distância necessariamente vai ser igual. Tá ok? Se eu fizer 1 menos 2 e 2 menos 1, a minha distância vai ser a mesma. Ela vai ser 1. Ou seja, quando a gente calcula o módulo, a gente pode pensar, né, nesse cara sendo o 3 raiz de 5 sobre 2 menos o P1, ou ele sendo o P1 menos o 3 raiz de 5 sobre 2. Tanto faz, a distância vai ser a mesma. Tá ok? Então pensa no seguinte, ó, a gente consegue encontrar dois valores possíveis para o nosso raio da circunferência menor. O primeiro raio vai ser o raiz de 5 e o segundo, que a gente vai encontrar aqui, vai ser o nosso 2 raiz de 5. Tá ok? Então a gente consegue formar duas equações diferentes para a nossa superfície esférica. A primeira, né? A gente tem o centro, que ele já deu no nosso enunciado. A gente coloquei ele aqui de verde, tá vendo? E o nosso raio ele vai estar ao quadrado, né? O raio que eu acabei de achar aqui, o raiz de 5. E a gente vai chegar numa expressãozinha. Ou a gente pode ter com o segundo raio que a gente encontrou aqui, também ao quadrado e com o mesmo centro, né? Então são duas equações diferentes. Daí a gente vai gerar essas equações reduzidas aqui, que estão bonitinhas colocadas para vocês. Então, essas duas equações que a gente acabou de encontrar, elas vão ser muito importantes para a gente, porque elas vão dizer para a gente quais são as superfícies esféricas que tangenciam interiormente aquela nossa superfície maior, né, que a gente tinha lá no nosso desenhozinho, beleza? Então a gente encontrou quais são as duas superfícies esféricas que vão tangenciar essa nossa superfície esférica maior interiormente, tá ok? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.